Olá, graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos na presença do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, pela oportunidade que Deus tem concedido a cada um de nós estarmos reunidos na sua presença, louvando a Deus. Isso é motivo de nós realmente exultarmos no Senhor e glorificar a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em favor de cada um dos seus filhos. Eu quero falar com você neste momento acerca de um assunto muito importante, muito abrangente na Bíblia, e nós somos resultado dessa ação de Deus em favor de cada um dos seus filhos. Quero falar hoje sobre graça. O que é graça? A Bíblia diz que a graça de Deus é um favor imerecido. A Bíblia diz também que a graça de Deus é um dom de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, logo no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, ela é um dom de Deus. Observe uma coisa importante, que alguns conceitos de graça, é importante a gente refletir um pouco acerca disso. Eu quero ler aqui para que você compreenda e acompanhe essa leitura na sua casa, se você puder. Diz assim: a graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos. Observe que a graça de Deus, ela é um ato, é um favor imerecido. Primeiro, que nós não merecíamos, Ele nos salvou. Nós não merecíamos o perdão de Deus, Ele nos perdoou. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele nos salvou. Por que essa palavra, ela sempre vai mostrar que nós não merecíamos? Porque nós estávamos em uma condição de condenados. O homem, Adão, quando ele pecou lá no Éden, a Bíblia diz que a porta, Deus expulsou Adão lá do Éden. Naquele momento, aquela comunhão, aquela relação que Adão tinha com Deus, ela foi quebrada. O pecado, ele manchou o homem. O pecado, ele vincula o homem, ele rotula o homem. Então Adão, ele pecou, ele quebrou essa comunhão que tinha, essa intimidade que ele tinha com Deus. Aquilo foi quebrado. E Adão, ele foi expulso do jardim. E a gente observa que a partir de então, esse homem separado de Deus, Deus, ele projeta a salvação desse homem. Deus, ele viabiliza meio para que esse homem seja alcançado e volte novamente a ter intimidade com Deus, volte para o braço do Pai. E nós observamos que quando esse homem peca, e o próprio Paulo, ele declara isso em Romanos 5, que por meio de um homem o pecado entrou no mundo. Mas Paulo também diz que por meio de um homem a graça alcançou todos os homens. Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que nós não merecíamos ser salvos, pela condição que nós estávamos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Observe que
ainda no capítulo 3 de Romanos, se você ler logo a partir do versículo 1, quando chega no 9, Paulo diz que não havia ninguém que buscasse a Deus. E se entende que quando a palavra de Deus diz que não havia ninguém que buscasse a Deus, é porque ninguém se despertou a servir a Deus, oferecer a Deus um culto, oferecer a Deus um momento de louvor, fazer uma oração por livre e espontânea vontade. A gente percebe que hoje o que está conduzindo o homem a Deus é as suas necessidades. No momento de fragilidade, no momento de angústia, no momento de aperto, o homem recorre a Deus. Mas quando tudo está bem, esse homem não deixa de buscar a presença de Deus. E buscar a presença de Deus por uma necessidade, isso não é importante. O importante é você buscar a presença de Deus porque você desenvolveu com Deus uma relação, você se sente bem, você quer estar na presença de Deus. Só o fato de Jesus, ele ter morrido lá na cruz, é o suficiente, é motivo de sobra que o homem tem para todo dia agradecer a Deus. Alguém morreu no meu lugar. Alguém pagou a dívida, que essa dívida era minha. Se a gente observar no Antigo Testamento, todas as pessoas que compravam fiado, aqueles que o vendiam, o dono das vendas, quando aquele que comprava e não tinha condição de pagar, ele escrevia o nome daquela pessoa e colocava em uma placa na porta de sua venda. Então todas as pessoas que passavam ali, que olhavam o nome daquela pessoa, eles não vendiam porque eles não tinham crédito. Aquela pessoa estava devendo alguém. Hoje é simples, hoje tem o Serasa. Mas a gente observa que alguém chegava naquele estabelecimento, pagava a dívida e tirava o nome daquela pessoa, rasgava ou quebrava aquela placa, sendo que aquela pessoa novamente ele tinha acesso livre ao crédito. E a gente observa que foi exatamente isso que Jesus fez. O nosso nome estava no rol de condenados, de pecadores, de pessoas que não tinham com Deus nenhuma credibilidade, de pessoas que não tinham com Deus nenhuma liberdade de prestar a Deus um culto. Então Jesus, ele veio, pagou a nossa dívida, rasgou aquela cédula que nos condenava e deu-nos o direito agora de cultuar a Deus, de louvar o nome do Senhor, de oferecer a Deus um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Observe que João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele se manifestou na plenitude dos tempos aos homens. Aquele que é a palavra, porque João, ele diz no capítulo 1 que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então ele estava no princípio com Deus. Então a palavra tomou forma humana e habitou entre os homens. E João diz: e nós vimos a sua luz como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe que o mundo estava em trevas. Quando a Bíblia diz que o mundo estava em trevas, porque ninguém tinha condições por si só
de ser um representante de Deus aqui, de invocar o nome de Deus. Os homens estavam fazendo o que bem lhe entendia, o que gostavam de fazer, menos buscar a presença de Deus. As suas ações aborreciam a Deus, as suas práticas era como abominação diante de Deus. Então se percebe que não havia ninguém que tivesse condições de oferecer a Deus um culto. Então o mundo estava em trevas e de repente raiou-lhes a grande luz. A luz que se fala é justamente Jesus Cristo, trazendo uma mensagem de arrependimento, de mudança, uma proposta que traria esse homem de volta para a presença do Pai. É por isso que João ele diz que essa palavra, o verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo da parte do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus ele veio e se manifestou aos homens, mostrando a graça, o amor e a misericórdia de Deus, curando os enfermos, purificando os leprosos, dando vista aos cegos, levantando os paralíticos. A gente observa que tudo aquilo que Jesus fazia era para mostrar quem ele de fato é. Eu sou enviado do Pai. E mesmo assim muitos não acreditavam em Jesus. Mas o que Jesus fez representa, mostrava quem ele de fato é e quem ele dizia que era. Ele diz: eu sou o Filho de Deus, eu fui enviado pelo meu Pai. Então a gente observa que o que Jesus estava fazendo, os milagres que ele estava fazendo, era para mostrar quem ele de fato era, quem ele de fato é, o representante do Pai, o unigênito do Pai, o Filho de Deus. Observe uma coisa importante, que Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nós fomos justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção. Observe que nós fomos justificados gratuitamente. Você não pagou nada pelo seu resgate. Você não deu nada em troca do seu resgate. Você não pagou o preço. Quem pagou o preço foi Jesus. Quem te resgatou foi Jesus. E foi gratuitamente, nós fomos resgatados pela graça. E observe que Paulo diz: por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele redimiu esse homem. Ele perdoou esse homem. Ele purificou os pecados desse homem. O homem era culpado. Ele pagou-as. Ele redimiu esse homem. O que era culpado, agora é inocente. Ele inocentou o homem pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. 1 João capítulo 1, versículo 7, a primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta do apóstolo João. Capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A graça de Deus nos alcança
O sangue de Jesus Cristo purifica o pecado. Ou seja, aquele que era condenado, uma vez sendo lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ele se torna purificado, perdoado. E você está em plenas condições de servir a Deus. São estas coisas que muitas vezes o homem não compreende. Que às vezes o homem quer alcançar as coisas pelos méritos. A salvação não é meritória, a salvação é pela graça. Foi Cristo que deu, foi Cristo que morreu no meu e no seu lugar. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que reconhecer. E como é que eu posso reconhecer isso? Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Paulo diz assim: se tu crê no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. O versículo 10 diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso é graça de Deus. O que você tem que fazer é reconhecer que você está em uma condição de condenado e uma vez confessando Jesus Cristo, você muda a sua condição de condenado para absolvido, de condenado para salvo, de pecador que estava fadado ir para o inferno, que não sou eu que estou dizendo, mas o que vive nessas práticas. Agora, uma vez reconhecendo o seu pecado e aceitando Jesus, você está livre desta condenação. Quando a Bíblia diz que Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: aquele que invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E alguém até se assusta e diz assim: mas como um homem pode dizer que é salvo? É a Bíblia que está garantindo. Salvo de quê? O homem está salvo da condenação. Olha que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituído estava. Então, quando ele confessa, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, salvo da condenação que estava sobre ele. E uma vez esse homem estando condenado, a ira de Deus está sobre ele. E a Bíblia nos diz, Paulo diz que quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele estava nos livrando da ira do Pai. Então o pecado aborrece a Deus. O pecado deixa Deus irado. E uma vez confessando a Jesus Cristo, nós somos livres. Nós somos salvos da condenação. Nós somos salvos do juízo. Nós somos salvos da ira de Deus que estava sobre nós. Porque a graça de Deus, esse dom gratuito de Deus, nos alcançou e fomos libertos para a glória de Deus. É por isso que Paulo disse que nós fomos justificados. Observe que ele diz em 2 Timóteo 2:1, ele diz: portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo recomenda a Timóteo e diz: pois, meu filho, portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está recomendando a Timóteo é que, mediante as dificuldades que ele estava enfrentando, ele precisava se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Uma vez alcançado pela graça, nós somos fortalecidos pela graça de Deus, buscando a presença de Deus, para que em Deus nós sejamos fortalecidos e tenhamos condições de enfrentar qualquer
batalha, enfrentar qualquer adversidade na nossa vida. É a graça de Deus que nos fortalece. Portanto, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos fortalece, que te dá entendimento. A recomendação de Deus para nós em Hebreus, capítulo 4, verso 16, observe que o comentador, o escritor aos Hebreus, ele traz uma palavra extraordinária de uma proximidade. Ele diz: assim aproximamo-nos do trono da graça, como toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Observe que o escritor aos Hebreus, ele fala que nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos. Olha, diz, nós temos que nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos, olha só, de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Misericórdia. Observe que aquele que age com misericórdia, aquele que, estando nós em uma condição de condenado, a misericórdia dele nos alcança. Em vez de condenar, ele diz: não, eu te perdoo. Em vez de chegar lá e dar uma sentença, você é absolvido. Isso é misericórdia, isso é graça de Deus. E o escritor diz que nós devemos nos aproximar do trono de Deus e do trono da graça com toda a confiança. Ou seja, quando você se aproximar do trono da graça de Deus, você tem que se aproximar confiante, sem duvidar, sem oscilar, sem estar sendo uma pessoa duvidosa. Mas você tem que se aproximar do trono de Deus, da graça de Deus, com confiança, para que você realmente venha a encontrar em Deus sua graça, a sua misericórdia. E observe que encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. No momento que estamos precisando, recorremos a Deus. E quando nós recorremos a Deus, nós nos achegamos para Deus, nós vamos encontrar em Deus graça. Ele é misericordioso. Ele vai nos ajudar a atravessar um momento de angústia, de tristeza, um momento onde nós não encontramos nenhuma possibilidade de vencer, mas quando você tem força para se aproximar de Deus, Ele entra em favor de você pela sua causa. Ele entra com providência. Ele ajuda. Para encerrar, quero deixar mais um versículo aqui em Números, capítulo de número 6, verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê graça. Queridos, eu espero que essa palavra ela tenha trazido para você um entendimento daquilo que Deus ele tem falado. E nós não podemos de maneira nenhuma duvidar do propósito de Deus. Deus ele quer se relacionar conosco. O nosso Deus ele quer mostrar a você a sua graça, a sua misericórdia. E
o importante de tudo isso é que o nosso Deus ainda está às portas. Basta que nós reconheçamos, que nós venhamos ter esse entendimento, que se nós realmente estivermos dispostos a buscar a presença de Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos auxiliar e nós vamos ser pessoas realmente vitoriosas. Observe a primeira carta de João, no capítulo 1. Observe aqui o versículo 8. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos-nos. O versículo 9, ele diz que a verdade não está em nós. Mas ele, no versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, o nosso Deus, Ele é fiel e justo. Justo. Ele vai nos dar o devido pago. O que você conquista, você vai receber. É por isso que a palavra de Deus, ela está nos mostrando que a graça de Deus alcança o mais vil pecador. É por isso que nós devemos buscar em Deus enquanto é tempo. O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então a proposta de Deus para nós é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Porque Isaías ele está falando que haverá um tempo que o homem procura a Deus e não vai encontrar. Haverá um tempo que o homem vai procurar uma igreja de porta aberta e não vai encontrar. Porque é uma proposta de Deus. Deus, o Senhor Jesus, virá buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E Paulo diz: e consolai uns aos outros com estas palavras. Há uma promessa de Deus para Ele vir buscar a sua igreja. É por isso que Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Ele possa dar a você oportunidades de você reconhecer a grandiosidade, a imensurável graça de Deus e tomar uma decisão enquanto é tempo. Porque a palavra de Deus ela vai nos garantir que Deus ele tem urgência. Paulo diz que nós temos que remir o tempo. Nós não temos mais tempo, e o pouco tempo que tem, nós estamos divulgando a palavra para que você creia e que o Senhor Jesus Cristo possa salvar a sua vida, como também toda a sua família. Que Deus vos abençoe. E não se esqueça, você é importante para Deus. Amém.